a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro da Casa de Deus, professor de Escola Bíblica Dominical. Iremos estudar aqui a lição juvenil, mais uma lição. A lição de hoje é a lição número 7, onde vai falar sobre evolucionismo e criacionismo. O textuário diz o seguinte: eu fiz a terra e criei nela o homem, e o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Isaías 45, 12. A leitura bíblica em classe está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, depois versículo 24 ao versículo 27, depois Salmo 19, versículo 1 ao 3, e depois Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20, que diz assim, olha, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 24. E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra. Bestas feras são animais selvagens, certo? Conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora Salmos 19, versículo 1 ao 3. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando nós olhamos para o céu, para a natureza, nós vemos a glória de Deus. Um dia faz declaração do outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Agora Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Essa palavra inexcusáveis pode ser traduzida como é indispensável saber as coisas divinas, certo? Então, uma lição muito boa, aqui fala sobre evolucionismo e criacionismo, que é muito debatido aqui nos dias de hoje. Para nós adentrarmos aqui na lição, eu separei alguns tópicos aqui, só para reforçar, porque se nós pararmos para ver, a vida é muito perfeita. E é muito perfeita para não existir um ser por trás de tudo isso. Um ser que tudo criou, certo? Há muita harmonia para que haja vida, né? No planeta, no universo e aqui também. Infelizmente, né? Infelizmente, por conta da ganância e do pecado, nós seres humanos estamos destruindo tudo. Mas Deus colocou a humanidade ali para administrar. E infelizmente nós estamos sendo mal administradores. Administrar a Terra, administrar o planeta. Infelizmente nós estamos mal administrando esse planeta. Olha aqui, lição número 7, evolucionismo versus criacionismo. Aqui só foram os tópicos aqui para nós entendermos. Aqui, por exemplo, olha aqui, olha. Segundo os astrônomos, diz o seguinte, olha, a distância do Sol, a Terra está a uma distância de mais ou menos 150 milhões de quilômetros do nosso Sol, que é a estrela mais próxima, certo? E segundo a ciência, os astrônomos, diz o seguinte, olha, se a Terra fosse 10% mais perto, seria muito quente. Não daria para ter vida se a Terra fosse 10%. Se a Terra fosse 10% mais próximo do Sol, seria mais quente, seria muito quente, não teria como ter vida. Se fosse 10% mais longe, seria muito frio, também não daria para ter vida. Então veja a harmonia que Deus criou
para que existisse vida aqui no planeta Terra. Olha aqui, não sei se você já teve a oportunidade, eu já tive a oportunidade de olhar para a Lua através de um telescópio. E quando a gente começa a olhar, prestar atenção nos detalhes, a gente vê muita cratera, né, na Lua, ou seja, impactos de meteoritos na Lua. E segundo os astrônomos, não somente a Lua, mas todos os outros planetas, eles protegem a Terra de asteroides, de meteoros. É como se pela gravidade ele puxasse os meteoros para bater na Lua ou para bater em Júpiter. Acho que uns 2 anos atrás, um telescópio da NASA conseguiu tirar uma foto e ver que algum asteroide atingiu Júpiter. Então, segundo os astrônomos, Júpiter, por ser o maior planeta do nosso sistema solar, juntamente com a Lua e os outros planetas, ele meio que protege a Terra, atraindo para si os asteroides para não bater na Terra. Porque imagine um asteroide de grande porte batendo aqui, atingindo o planeta, seria uma catástrofe. Então, até nisso, Deus pensou, como esse Deus é glorioso. Olha aqui, o planeta, certo? O planeta gira em torno do Sol. Todos nós sabemos isso quando estudamos geografia na escola, certo? Ou seja, são 12 horas de Sol e 12 horas de noite. Ou seja, há um equilíbrio, né? Imagine se a Terra não girasse. Seria um lado da Terra habitável, muito quente, e um lado do planeta poderia até ser habitado, mas seria muito congelante, muito frio. Então há um equilíbrio, a Terra vai girando em torno do Sol e ela também vai girando através do seu eixo, para que haja 12 horas de Sol e 12 horas de noite. Glória a Deus. Olha aqui, segundo a própria ciência, diz que existe uma atmosfera que protege para que haja uma atmosfera favorável para que haja vida, para que haja ar. Segundo nós sabemos, baseado nos estudos, que aqui na atmosfera do nosso planeta existe o oxigênio, que é para os seres vivos respirar. Fora do planeta não tem oxigênio. Então morreríamos sem conseguir respirar. Então uma atmosfera e uma camada de ozônio, que segundo os estudiosos, a camada de ozônio é que nos protege dos raios ultravioletas do Sol. Olha aqui, a superfície, certo? A superfície do planeta Terra é composto por 70% de água, certo? E 30% de terra. Veja a harmonia que existe no universo e na Terra aqui para que haja vida. Agora aqui vamos olhar, porque só existe um ser mais perfeito do que a vida. É aquele que criou a vida, que é Deus. Mas se nós olharmos para a vida, ela é muito perfeita. Se você olhar no espelho, você vê que você olhar para um animal, para um besouro, para os pássaros, para um animal, você vai ver a perfeição que é a vida. Por isso que Deus enviou seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus criou a vida e Deus ele enviou seu Filho para morrer por nós, para que nós tenhamos vida. Sabendo disso, Deus sabendo que o diabo só vem para roubar, para destruir a vida que Deus criou. Por isso que Deus ele se importou com a vida que nos deu. Glória a Deus, enviando seu Filho. Olha aqui, uma curiosidade. O nosso coração, Deus colocou um motorzinho dentro de mim e de você chamado coração, certo? Esse coração, ele bate em média 100.000 vezes por dia. Ele bombeia cerca de 7.000 a 9.000 litros de sangue por dia. Por isso que existe circulação, é um motorzinho, ele vai bombeando o sangue pelo nosso corpo e depois ele volta para o coração de novo. Então ele bate 100.000 vezes por dia. E se fosse o nosso corpo, o corpo de um adulto, existe 5 litros de sangue, certo? Mas de tanto ele bate ali sem parar, se fosse somar, se fosse juntar numa caixa, todo esse sangue que ele bombeia por dia, seria entre 7.000 e 9.000 litros de sangue por dia. Veja a perfeição. Olha aqui, um homem adulto tem cerca de 36 trilhões. Um homem adulto
tem cerca de 36 trilhões de células. Uma mulher adulta, cerca de 28 trilhões de células. Células que são diferentes umas das outras. Células que formam o maior órgão do corpo humano, que é a pele. As células que formam o coração, que formam o cérebro, que formam o pulmão, que formam o fígado, os rins. As células que formam a nossa estrutura óssea. Então, juntando tudinho, 36 trilhões a 28 trilhões de células. Claro que vai depender do tamanho da pessoa, do tamanho, certo? Da idade também, tem tudo isso. Olha aqui, o corpo humano tem cerca de 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos, certo? Se fosse para juntar os nossos vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares, que são as veias que formam o nosso couro cabeludo, não o cabelo, certo? Mas o couro cabeludo, então se fosse para juntar tudinho, células e artérias, daria 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Daria para dar, se fosse alinhado, daria para dar 2,5 voltas no planeta Terra. Por que? Mas se nós meditarmos na perfeição que é a vida, na harmonia que existe não somente no planeta Terra, mas em todo o universo, com certeza nós teríamos mais fé naquele que criou tudo. Então a vida, ela é muito perfeita. Para que Deus preparou um planeta para que aqui existisse vida. E existe uma harmonia tremenda. Tudo isso que eu falei aqui. Então Deus, ele é perfeito. Vamos iniciar aqui o capítulo 1. Vamos lá. Meus irmãos, agora voltando aqui na parte da lição, o primeiro capítulo vai falar sobre o seguinte, olha, o que é a teoria da evolução, certo? Então a teoria da evolução é chamada de evolucionismo ou darwinismo. Segundo ele, todas as coisas que conhecemos hoje se derivam de matérias pré-existentes, ou seja, só existe algo. Algo só pode vir a existir se existisse outro algo antes disso, certo? Ou seja, algo só existe baseado em outra coisa que existe, certo? Em matérias pré-existentes que passaram a existir por acaso, se formando e se transformando pouco a pouco ao longo de milhões de anos, certo? Então a teoria da evolução, então o evolucionismo ou darwinismo, certo? Eles pregam, eles ensinam, segundo essa teoria, certo? Diz que nós viemos por acaso, certo? A vida passou a existir por acaso. Houve uma explosão há muito tempo atrás, bilhões de anos atrás, chamada de Big Bang, que daí surgiu todo o universo, os planetas, asteroides, tudinho, e ficaram parados em algumas coisas, cada um ficou no seu lugar ali no universo, e a Terra, depois de um processo de bilhões de anos, veio a existir a vida. Mas nós sabemos que nada é por acaso, certo? Existe um arquiteto, como diz a lição, né? Um arquiteto, um maestro da vida chamado Deus, né? Deus. Então, segundo esse evolucionismo, a vida, né, ela é um processo de milhões de anos, certo? De milhões de anos, certo? O propagador, quase que eu não digo, né? Dessa teoria se chama Charles Darwin. Ali ele era britânico, ele ali nasceu em 1809 e morreu em 1882, certo? Ou seja, Charles Darwin ele saiu da Inglaterra e foi viajar pelo mundo para observar a natureza. E baseado naquilo que ele observava, ele chegou a criar essa teoria baseada naquilo que ele estudou. Mas nós sabemos, meus irmãos, que um materialista não tem como explicar a Deus, certo? O homem natural não tem como explicar a Deus, certo? Então, ou seja, segundo Charles Darwin, certo? Nós viemos de um ser unicelular, ou seja, você já deve ter estudado isso na escola, né? Seres unicelulares são seres formados por uma única célula. Seres pluricelulares são seres formados por várias células, por duas ou mais. Ou seja, segundo Charles Darwin, nós viemos de um ser
unicelular. Por exemplo, uma bactéria. Tem bactérias que é formado por apenas uma célula, certo? Ou seja, isso aqui a partir do século XIX, essa teoria, certo? Começou a ser dissolvida nas faculdades e por aí vai, certo? Mas nós sabemos que Deus, ele é o Criador. Até o século XVIII, as pessoas se atribuíam tudo a Deus. Ah, foi Deus que criou o sol, foi Deus que criou tudo. Tinha as pessoas que não acreditavam no Deus verdadeiro, mas em outros deuses, mas atribuíam, por exemplo, a mitologia egípcia, a mitologia persa, babilônica, muitos países ali, o hinduísmo, né? Eles atribuíam a criação a um ser superior. Claro que a um Deus errado, um Deus criado por eles mesmos, certo? No caso dos egípcios, que só eram mitos, né, dos deuses gregos, tudinho, mas nós sabemos que só existe um Deus, que é o Deus Criador, que é o Deus de Israel, que é o Deus que se revelou para Abraão, que se revelou para Noé, que se revelou para Isaac, para Jacó, que nos sustenta até hoje, certo? No segundo, como surgiu a teoria, já expliquei aqui, certo? No segundo capítulo vai falar sobre Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Então Deus é o Criador, certo? Deus, ele é o Criador. Deus nos criou de forma planejada e ordenada, certo? Então Deus nos criou de forma planejada e ordenada, não é um caos, certo? A vida não veio através de um caos, mas de ordem planejada e ordenada. Tudo foi criado, olha que interessante, e tudo foi criado do nada, certo? Do nada. E disse Deus, haja luz, e a luz veio a existir. Claro que se nós formos olharmos aqui o livro de Gênesis, especialmente o capítulo 1, nós vemos que houve todo um processo, mas tudo foi criado através da palavra de Deus. Da palavra de Deus, certo? Então, os materialistas não podem explicar a Deus, certo? Olha que interessante, até o nosso DNA, certo? Até o nosso DNA, ele é único. Não existe outro ser humano com um DNA igual um ao outro. Todo DNA, ele é único. Eu já expliquei sobre a teoria do Big Bang, certo? Começou a ser propagada a partir do século XX, certo? Mas olha que interessante, quando nós observamos a natureza, nós conseguimos ver a assinatura do Criador, certo? A assinatura do Criador ali, criado por Deus. Vamos ler aqui, meus irmãos, Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 1. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, certo? Aí vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas nós vemos aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra, segundo os cientistas, a nosso planeta Terra tem mais ou menos aí entre 4,5 a 5 bilhões de anos, certo? Mas nós sabemos que Deus primeiro criou a terra. Aí quando Deus decidiu criar a vida, aí a Bíblia diz, olha, e haja separação, né? Versículo 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. Então, faz muito tempo que Deus criou a terra. Faz muito tempo. Não sei, a Bíblia não diz, mas na casa dos bilhões de anos, Deus criou a terra. Mas no momento... num determinado momento da linha do tempo, Deus decidiu criar a vida, o ser humano, os animais. Aí a Terra já estava formada porque Deus criou antes. A maioria dos estudiosos bíblicos, ele diz que existe uma linha de tempo muito grande, do primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, até quando Deus começou a criar os seres humanos, os seres viventes, certos animais, certo? Literalmente, esses dias da criação foi literalmente dias. No primeiro dia, e foi esse primeiro dia, e ajunte-se as águas, debaixo dos céus num lugar. Então, quando assim, olha,
E disse Deus, versículo 6, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e as águas. Os próprios cientistas dizem que existe águas em outros planetas. Então não só existe água aqui na Terra, existe água em outros planetas. A própria Bíblia diz que existe água e Deus disse assim, olha, e haja separação na expansão. Essa expansão tem a ver com a parte aqui do nosso sistema solar, ou do universo, certo? Então Deus, ele criou tudo de forma planejada, ordenada, certo? Olha aqui, evolucionismo é uma teoria, certo? O que é uma teoria? Teoria é que se desenvolve por suposição, um conhecimento não prático, certo? Um conhecimento não prático, certo? Se o conhecimento não é prático, sem a prática não é nada, certo? Olha aqui, o evolucionismo não é ciência, certo? Não tem comprovação, certo? Então não é ciência. O evolucionismo não é ciência, é uma teoria, certo? A ciência ela é baseada naquilo que pode se comprovar, certo? E a teoria é que se desenvolve por suposição ou um conhecimento não prático. Se não é prático, não tem valor, certo? E olha aqui, segundo o evolucionismo, a vida requer uma escala de tempo de milhões de anos para existir, certo? De milhões de anos. Mais ou menos aí, segundo essa teoria da evolução, os primeiros seres humanos que vieram, segundo a teoria da evolução, o homem veio do macaco e todos os seres vivos vieram de um ser unicelular, certo? Então o homem veio do macaco, o cavalo veio, a girafa veio do cavalo, certo? E uma espécie foi evoluindo para outra espécie, certo? Numa escala de milhões de anos, certo? Segundo a ciência, o nosso planeta tem 5 bilhões. 5 bilhões de anos. Tem muito tempo, porque Deus primeiro, como eu expliquei aqui, Deus criou primeiro a Terra, as outras coisas, como diz aqui, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Aí lá para frente, quando Deus, depois de muito tempo, Deus decidiu criar a vida, certo? Aí Deus criou os seres humanos, os animais tudinho, e por último criou o ser humano, certo? Olha aqui, segundo a Bíblia não nos dá essa informação, mas segundo a tradição judaica, Adão e Eva foi criado há mais ou menos 6.000 anos atrás, certo? Mais ou menos, especificamente mais ou menos isso aí. Segundo a tradição judaica, Deus criou Adão e Eva há 6.000 anos atrás, certo? E só para finalizar, o criacionismo é uma verdade, certo? Verdade absoluta, que existe um ser criador por trás de tudo isso, certo? Que nós conhecemos como Deus. Ele se revelou para a humanidade através de seu Filho Jesus Cristo, através dos profetas, se revelando para Moisés, para Noé, para Abraão. Então esse ser maravilhoso se revelou para nós, seres humanos. Então o criacionismo é uma verdade absoluta. O evolucionismo é uma teoria, certo? Não é ciência porque não tem comprovação, certo? Então é isso, meus irmãos. Espero, vamos ler aqui para finalizar, Gênesis 2:7. E formou o Senhor, Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, certo? Então nós fomos criados por Deus. Então é isso. Uma aula simples, mas espero que tenha dado para você entender. Paz do Senhor e até a próxima lição.